Fala pessoal, Francisco Burcas falando. E esse final de semana eu assisti um filme que chama Quanto Vale. Ele tá na Netflix e o filme conta a história de um advogado, né, o Ken Feinberg, que ele foi designado ali após os ataques de 11 de setembro, né, a procurar captar e convencer os familiares das vítimas do atentado a aderirem a um fundo criado, né, pelo governo, eh, visando ressarcir os familiares e parentes das vítimas do atentado. Mas a ideia que mostra no filme é que esse fundo foi criado justamente para evitar uma avalanche de processos jurídicos contra as empresas, contra as companhias aéreas, contra o prédio, enfim, quem quer que fosse, né? Ou seja, você ia sobrecarregar o sistema jurídico americano com um monte de processos buscando indenização das vítimas. Então, o governo falou, vamos criar um fundo, a gente gera esse fundo, quem aderir ao fundo recebe uma verba e fica proibido de processar qualquer empresa para conseguir esse dinheiro, né? Então, esse advogado, o Ken Feinberg, ele foi designado a gerir esse fundo e tentar convencer os familiares a aderirem a esse fundo. A proposta do fundo era mais ou menos o seguinte, né? Eles iam pagar 250 mil dólares por vítima, mais 100 mil dólares por dependente, né? Mais um valor em relação à perda econômica que visava ressarcir o quanto aquele profissional que perdeu sua vida iria agregar economicamente a família, né, pelo resto da vida dele. Então, assim, um alto executivo que trabalhava no WTC, a vida dele ia valer milhões, né, enquanto um cozinheiro que trabalhasse legalmente não valeria alguns milhares de dólares apenas. Para ter uma ideia, assim, né, no cálculo que acabou sendo feito, homens na casa de 30 anos valiam em torno aí de 2 milhões e 800 mil dólares, né? Já um senhor com 70 anos de idade valia em termos de 600 mil dólares, porque ele já tinha pouco tempo de vida, então ele não ia conseguir agregar muito mais aos parentes e tal. Concluindo, o fundo acabou pagando aí, em média 2 milhões de dólares por vítima, né? Algumas famílias foram indenizadas aí em 6 milhões e 400 mil dólares. E a menor indenização ficou na casa aí dos 250 mil dólares, né? O fundo teve alta adesão, 96 famílias resolveram não aderir ao fundo, né? E resolveram processar as companhias. E essas famílias receberam em média aí 5 milhões de dólares, né? Então, considerando aí que quem aderiu ao fundo no patamar máximo recebeu 6 milhões e 400, e dessas 96 famílias, em geral eram famílias de pessoas abonadas, né, que achavam que mereciam mais do que os 6 milhões e 400, acabaram ganhando menos, né, por não aderir ao fundo. Então, não sei até que ponto também foi compensatório para eles, né? Mas as questões em torno desse tema, né, elas são infindáveis, né? Porque assim, como é que a gente vai fazer para valorizar uma vida, né? Será que de fato a vida de alguém com 30 anos vale mais que a vida de um idoso, né? Então, se isso é verdade, no Titanic a gente deveria primeiro deixar os jovens saírem do que os idosos. Afinal, os idosos já vão morrer mesmo, né? Olha aí. Então, será que a gente pode aceitar e brincar de fazer todas essas compensações econômicas, né, em função do valor da vida das pessoas? Tá? Indo nessa linha, né, recentemente mesmo, já faz alguns anos, teve uma discussão acerca da velocidade dos carros, né? Nos Estados Unidos isso também ocorreu, né? Numa época em que algumas vias e alguns estados mudaram as velocidades máximas das vias de 55 para 65 milhas por hora, né? O limite médio máximo de velocidade. Com isso, os carros acabaram ganhando em torno de 3,5%, né, de celeridade, aí, de rapidez nos trajetos, nas pessoas que fazem esses trajetos, né? Entretanto, aumentaram os números de vítimas, né? Alguns pesquisadores fizeram a conta e chegaram à conclusão de que o tempo poupado, né, com o aumento da velocidade média, ou seja, as pessoas iam mais rápido, o tempo poupado gera dinheiro, né? Economia, né? Tempo é dinheiro.
E essa economia gerada a mais com o aumento da velocidade teve um incremento também, considerando o incremento de mortes, né? Cada vida perdida a mais, né, representou um ganho econômico de quase 1,5 milhão de dólares, né? E aí fica a pergunta, então, valeu a pena, né, a gente aumentar o limite de velocidade? Porque é 1,5 milhão de dólares, você pode pagar tratamentos de saúde de pessoas que talvez não tivessem essas condições e por aí vai. Então você tem um trade-off que a gente tem que pensar, né? Mesmo sendo racionalmente, mesmo sendo frio, talvez valha a pena, talvez não valha. Né? Saber quanto que vale a vida em termos econômicos facilitaria as nossas tomadas de decisões econômicas para uma série de coisas, né? Desde, vale a pena instalar um cinto de segurança nos ônibus escolares, porque isso tem custo, mas quantas vidas salvam? Né? Então, se a gente sabe quanto custa cada vida, você simplesmente faz um trade-off aí, faz a conta e vê se vale a pena. Vale a pena obrigar a população a comprar um kit de primeiros socorros para deixar no carro? Quem é das antigas vai lembrar dessa lei no Brasil, né? Isso vai salvar alguma vida, né? Enfim, essa discussão ela vai continuar infindável, né? Enquanto a gente continuar fazendo a pergunta errada, né? Porque a questão não deveria ser quanto vale uma vida, né? Mas a pergunta mais importante que deve ser feita é: para quem nós devemos as nossas vidas? E eu costumo dizer que a nossa vida ela funciona mais ou menos como uma empresa, né? Dentro de um balanço contábil, ela funciona mais ou menos como uma empresa. Então, na nossa vida a gente tem uma série de coisas, então a gente diz os nossos ativos, tudo que a gente tem, né? E tudo que uma empresa tem, ela deve a quem a deu, né? Então, uma empresa não é nada sem alguém que acredite nela, né? Então, tudo que uma empresa tem, ela deve. O ativo tem que ser igual ao passivo, não tem como ser diferente, né? Quando eu era moleque, eu sempre via nas combis escrito ali, né? Eu vi uma frase uma vez que me chamou muita atenção, que é: vim ao mundo pelado, careca e sem dentes, né? O que vier é lucro. E essa frase tá certíssima, né? Tudo aquilo que temos, né, nós devemos a pessoas que confiaram na gente. A começar, né, a primeira pessoa que confiou na gente é a nossa mãe, né, que nos deu, que nos alimentou, que nos deu comida, etc. Então, nós fomos ganhando roupas e fomos ganhando bens e fomos ganhando uma série de coisas, mas tudo isso graças a pessoas, a outros que investiram na gente, né? Podemos ter trabalhado para compensar, etc., mas tudo que a gente tem graças a outras pessoas, né? Então, tudo que a gente deve, né? E daí que vem o nosso sentido de gratidão a tudo que a gente tem, a tudo que a gente é, né? Mas tem uma coisa que a gente tem e que não é muito fácil de identificar, né? Que é a nossa vida. Então, tudo bem, eu tenho meus bens, todos esses bens, tudo isso que a gente conseguiu de material, a gente consegue mais ou menos identificar quem foram as pessoas que nos ajudaram ao longo da vida, mas e a vida em si, né? Ela é um dom que nos foi dado assim que a gente nasceu, nos foi dado por Deus e nós devemos então a nossa vida a Deus, né? A quem nós devemos a nossa vida, se não a Deus, né? E eu, como cristão, eu tenho a consciência de que eu nunca vou conseguir retribuir à altura, né, com o meu trabalho, a Deus pela vida que Ele me deu. Né? Não existe uma forma econômica de eu chegar em algum consenso e falar assim: olha, Deus, agora eu já fiz isso, já fui o cara mais santo da face da terra, minha vida tá paga, agora deixa eu fazer o que eu quero. Né? Você nunca vai conseguir retribuir a Deus à altura de conseguir pagar a vida que Ele te deu. Então, a melhor forma que você tem a retribuir a Deus pela vida que Ele te deu é entregando a sua própria vida a Ele. Caso contrário, eu ia tentar cair nesses cálculos malucos que foram feitos, né, no caso do 11 de setembro, né, para tentar estimar quanto vale uma vida e tentar fazer um trade-off com Deus, falando assim: olha, agora eu já consegui fazer tudo que eu precisava, tá aqui minha vida e toma, né? Imagina se isso fosse de fato
aceitável, né? Então se eu chegar à conclusão de que uma vida vale 10 milhões de dólares, basta eu conseguir 10 milhões de dólares, pago para alguém e aí eu posso tirar a vida de quem eu quiser, né? Então assim, a pergunta básica não é quanto vale uma vida, mas para quem nós devemos as nossas vidas, né? Então fique com isso em mente, porque se você tem ciência de que a sua vida deve ser entregue a Deus, né? A sensação, o sentimento de gratidão, ele se torna muito maior, né? E qualquer retribuição vinda de um fundo, etc., tudo isso se torna pífio perto daquilo que é a própria vida em si, a qual não nos pertence. Portanto, não faz sentido nós acharmos que é de nosso direito, né, sermos retribuídos por algo que não nos pertence. Ok? É isso aí, obrigado e até a próxima.